A obra de Carlo Polanyi, A Grande Transformação, que hoje nos traz aqui, merece uma introdução a partir de algumas notas biográficas do próprio autor Carlo Polanyi, porque ilustra um pouco o caminho de vida deste autor, ilustra um pouco algumas coisas que vamos encontrar depois dentro de A Grande Transformação. Polanyi nasceu em 1886 em Viena da Áustria, portanto, no coração do Império Austro-Húngaro, e faleceu em 1963 no Ontário, Canadá, na cidade de Pickering. Polanyi é um judeu húngaro de família convertida ao luteranismo na Áustria e começou a sua projeção intelectual e pública relativamente cedo, como presidente de um Círculo Galileu, em Budapeste, na Hungria, que foi fundado em 1908 e de que ele foi, digamos, o primeiro grande animador e referência. Este Círculo Galileu era um movimento que agrupava, sobretudo, mas não só, estudantes de ideias progressistas, que se afirmava essencialmente de pendor anticlerical, contra a corrupção, contra os privilégios de classe e de grupo na sociedade, digamos, vamos dizer, austro-húngara daquele tempo, e também muito contra a burocracia. Deve, no entanto, frisar-se desde já que Polanyi nunca participou em qualquer movimento ou partido político, tendo sido sempre, essencialmente, humanista e realista. Não era marxista, mas também não era social-democrata. Segundo algumas pessoas próximas, era sobretudo dotado de um fundo cristão e afirmava, no entanto, ser necessário superar a ética individual cristã em prol de uma visão que reconhecesse a realidade própria da sociedade, isto é, a sociedade na sua natureza fundadora e incontornável. Polanyi muda-se para a Inglaterra em meados dos anos 30, portanto, cerca de 1935. Nessa altura vai dar-se muito com simpatizantes, como ele, da União Soviética, que via como um projeto, na altura ainda próximo das suas ideias de natureza essencialmente cristã. Nesse ano, curiosamente, deu aulas de educação para adultos, portanto, educação, digamos, de caráter mais informal, em associações de trabalhadores em várias localidades inglesas da região de Kent e do Sussex. Aí ele teve um contacto muito vivo com os efeitos sociais, que nós podemos designar a sociedade de classes do capitalismo, que estava muito próxima ainda daquela que quase um século antes Marx e Engels tinham descrito mais ou menos para o mesmo contexto da Inglaterra, o contexto da indústria capitalista mais avançada. Já nessa altura, Polanyi tinha uma visão muito crítica do modelo capitalista industrial liberal e a partir daí reforçou muito a sua perspectiva com memórias pessoais vivas das pessoas com quem lidou nesses cursos de educação para adultas. Passou seguidamente para os Estados Unidos e aí desenvolveu ainda mais a sua ideia negativa acerca das forças eminentemente desabridas e destrutivas do capitalismo, nomeadamente na ambição capitalista de criar uma verdadeira sociedade de mercado. Em 1944 dá-se então um ano da publicação de A Grande Transformação em Nova Iorque. Curiosamente, o mesmo ano em que é publicado O Caminho para a Servidão de Friedrich von Hayek, assente sobretudo em teses neoliberais, totalmente nos antípodas das teses de Polanyi. Depois A Grande Transformação será publicada em Londres em 1945. As ideias-chave do pensamento de Polanyi estão bem desenvolvidas não só na Grande Transformação, mas muito, sobretudo neste trabalho, A Grande Transformação, que é o seu trabalho mais conhecido. Primeira ideia fundamental. O determinismo económico do mercado é um fenómeno novo na história da humanidade e terá durado cerca de um século. Das primeiras décadas do século XIX até à grande crise capitalista dos anos 30 do século XX. Esse determinismo económico do mercado estará num processo de acentuada desagregação e a dar lugar a uma grande transformação de si próprio. Esse determinismo do mercado, por outro lado, capitalista ou liberal, produziu uma visão totalmente deformada ou distorcida da vida humana e da vida em sociedade. Terceiro ponto de vista, terceira tese, muito forte, estes pontos de vista puros de mercado constituem o maior obstáculo à resolução dos grandes problemas da civilização contemporânea. A Grande Transformação é um trabalho de grande amplitude e profundidade e tem múltiplas teses e linhas de reflexão.
Nós podemos situar essas teses no campo da sociologia económica, mas também da antropologia económica, da história económica e até da economia política. Na minha opinião, é uma obra que dialoga muito bem e complementa com um rigor científico que não é muito habitual, dialoga muito bem com obras mais clássicas, por exemplo, como a Teoria dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, o Ensaio sobre o Dom, de Marcel Mauss, a Teoria da Classe Ociosa, de Thorsten Veblen, com os trabalhos posteriores muito importantes do economista Gunnar Myrdal, por exemplo, e até recentemente encontrei semelhanças entre a Grande Transformação e a obra de Giorgio Agamben, O Reino e a Glória. O argumento central da Grande Transformação é o de que o capitalismo liberal do século XIX procurou, pela primeira vez na história da humanidade, criar um sistema económico a que toda a sociedade se subordinasse. Fê-lo, nomeadamente apresentando os fenómenos económicos não só como distintos dos outros fenómenos sociais, mas como dotados de uma importância, de uma racionalidade e de uma autoridade capazes de obrigar todos os outros fenómenos sociais, e no limite podemos dizer toda a vida social, a seguirem a lógica e as determinações do sistema económico essencialmente capitalista. O caráter aberrante é o termo deste projeto universalizante, unificador e colonizador desenvolvido pelo liberalismo sobre os sistemas sociais ou culturais em que a humanidade se habituou a viver, é demonstrado por Polanyi, recorrendo sobretudo à ilustração dada por muitas sociedades não modernas ou pré-modernas, a quem são totalmente estranhos os conceitos e os modos de pensar do modelo capitalista liberal. De resto, a extensão e a universalização do capitalismo liberal terão produzido a sua maior incongruência no facto de terem desembocado no fascismo e no nazismo, que puseram fim a este reinado apoteótico do liberalismo. A noção do mercado autorregulado e todo-poderoso, na verdade, diz o Polanyi nesta obra, era inconcebível até ao século XIX por razões antropológicas, mas também por razões morais e sociológicas. Quer dizer, por razões culturais em sentido amplo. Estas razões têm a ver com o facto de, desde sempre, os fenómenos económicos terem estado embrincados, e o termo em inglês é embedded, embrincados nos outros fenómenos sociais. Em todas as civilizações, em todas as culturas, nunca a economia formou um sistema à parte. Esteve sempre subordinada aos grandes valores constitutivos da vida coletiva. Nunca a economia procurou impor-se às instituições e aos preceitos fundamentais das comunidades humanas. Só com o capitalismo industrial é que este projeto de transformar os grandes bens coletivos e o seu significado numa mercadoria, e estamos a falar do trabalho como mercadoria, da terra como mercadoria, da moeda como mercadoria, só com o capitalismo liberal é que isto passa a ser o grande projeto, digamos, económico, como aliás já o próprio Marx e Engels tinham escrito. Do ponto de vista político, as ideias de Polanyi estão espalhadas, digamos, ao longo dos 21 capítulos de A Grande Transformação, visíveis, ou mais ou menos visíveis é o que eu li, mas é sobretudo nos capítulos finais, em particular no último capítulo, o capítulo 21, designado A Liberdade numa Sociedade Complexa, que elas estão mais desenvolvidas e que mostram uma preocupação fundamental de Polanyi com o valor essencial da liberdade e, sobretudo, da liberdade de consciência individual. Para a preservação da liberdade de consciência individual, todavia, Polanyi mostra como é necessário, fundamental, impor ao sistema económico instituições reguladoras e até planificadoras que estabeleçam equilíbrios fundamentais e evitem as tendências para os monopólios e as oligarquias de riqueza e poder. Isto é, para Polanyi, o liberalismo económico tem que se subordinar novamente aos valores sociais fundamentais encarnados pelas instituições e pela autoridade das instituições. Finalmente, a sobrevivência da própria liberdade depende, para Polanyi, destes procedimentos de regulação e até de alguma planificação da vida económica em prol das múltiplas facetas do bem comum. Isto num sistema que, na altura, Polanyi associava a uma certa forma de socialismo. Já não se trata do modelo de tipo soviético, em que mais jovem terá tido algumas expectativas ou esperanças, mas de um quadro de organização em que se procura recolocar no centro da vida económica as grandes prioridades morais e culturais da vida coletiva, da vida em conjunto, combinando, obviamente, de forma harmoniosa, os direitos individuais e as necessidades da vida social. Em tudo isto, a grande transformação dá um contributo imenso. Retrato antropológico, sociológico e mesmo de história económica de grande dimensão, de grande amplitude,
Há múltiplas lições que se podem tirar desta obra. Obviamente as lições analíticas e as pistas para a reflexão são fundamentais, mas na minha leitura também há alguns ensinamentos de caráter político muito importantes que esta magnífica obra, um verdadeiro clássico de Polanyi, nos tem a ensinar.